a igreja será arrebatada. Ganharemos um corpo glorioso. Os mortos em Cristo ressuscitarão também com um corpo de glória e juntos estaremos para sempre com o Senhor. A paz do Senhor. Estamos aqui em mais um vídeo da série Sagradas Escrituras e eu quero conversar contigo sobre o arrebatamento da igreja. Existem várias dúvidas, existem vários enigmas, existem várias especulações acerca de como e quando será o arrebatamento da igreja. Já no primeiro século, o apóstolo Paulo convivia com essas dúvidas e com estes questionamentos. Os crentes estavam sendo martirizados, estavam sendo arrastados pelas casas e mortos pelo império, e nesta perseguição surgia uma dúvida no coração dos irmãos. Os irmãos que já partiram para a glória, eles serão arrebatados juntamente conosco? Eles chegarão no céu primeiro? Chegarão depois? Qual será o destino daqueles que já partiram? O apóstolo Paulo então escreve na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, e no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele elucida esta questão do arrebatamento. Antes de eu estar lendo este texto, vale lembrar que o arrebatamento da igreja é uma doutrina a qual nós cremos piamente, porque o Deus ou o Jesus, quem prometeu que a igreja será arrebatada, o Jesus que prometeu voltar para arrebatar a sua igreja, foi o mesmo Jesus que, segundo João capítulo 1, se encarnou. Foi o mesmo Jesus que operou milagres. Foi o mesmo Jesus que operou maravilhas enquanto estava na terra. Foi o mesmo Jesus que ressuscitou mortos. Foi o mesmo Jesus cujas palavras nenhuma caiu por terra. E se as palavras do nosso Cristo não caem por terra, nós temos plena confiança de acreditar nas suas palavras. Lá em João capítulo 14, Jesus disse assim: olha, não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar, e eu indo, eu voltarei. Foi o próprio Jesus quem disse que iria voltar. E se ele disse, nós simplesmente acreditamos. Mas como será esta volta? Como será o arrebatamento da igreja? Como será a transformação dos mortos? É esta questão que o apóstolo Paulo elucida aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, quando ele nos diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Palavras do apóstolo Paulo, elucidando então a questão do arrebatamento da igreja. E então, como vai ser? A Bíblia nos declara peremptoriamente que o Senhor Jesus, primeiro, aparecerá nas nuvens. O anjo vai tocar a trombeta e então aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É o que diz o texto bíblico. Depois nós,
os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados. A encontrar o Senhor aqui na terra? Não. Lá no céu? Também não. A Bíblia diz que encontraremos o Senhor nos ares. Que coisa gloriosa! E então vai se cumprir a palavra que está escrita lá no livro de Salmos. O Salmo 24, quando o salmista diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ao fazer estas declarações acerca da volta de Jesus, ele deixa claro para nós algumas realidades fantásticas do arrebatamento. O que o arrebatamento da igreja simboliza ou significa para nós, os cristãos? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos diz que o arrebatamento é para nós motivo de alegria. Em segundo lugar, Paulo diz que o arrebatamento da igreja é a nossa esperança. Veja o que diz o versículo 13. Eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. O crente, quando perde um ente querido, nós ficamos tristes pela perda. Todavia, nós ficamos alegres, porque sabemos que o nosso ente querido descansa com o Senhor. E um dia nós nos reencontraremos e estaremos todos juntos. Um dia nos reencontraremos e estaremos com o Senhor. É por isso que até mesmo a tristeza do crente é diferente da tristeza do mundo. Foi o que o apóstolo Paulo disse: olha, vocês não devem se entristecer como o mundo fica triste. A vossa tristeza é diferente. Sabe por quê? E ele responde isso no próprio versículo: porque vocês possuem esperança. Eu não quero que vocês fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Nós temos esperança. E é esta esperança que nos mantém vivos, é esta esperança que nos mantém alertas, é esta esperança que nos mantém despertados e motivados para a vida cristã. Que esperança é essa? A esperança da volta do Senhor Jesus. É esta esperança que nos motiva e nos mantém de pé. E o apóstolo Paulo continua dizendo: olha, porque se nós acreditamos, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que morreram, Deus os tornará a trazer com Jesus, ou seja, eles também vão ressuscitar. A nossa esperança é que um dia ressuscitaremos. Se estivermos vivos, diz o apóstolo, não, se estivermos vivos, nós seremos transformados, mas se já tivermos partido para a glória, nós iremos ressuscitar em um corpo de glória. Em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, o apóstolo Paulo deixa muito bem claro isso, dizendo assim: olha, vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão, aleluia, e nós seremos revestidos, diz o apóstolo Paulo nesse texto de Coríntios 15, aquilo que é mortal vai ser revestido da imortalidade, aquilo que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade, e então vai se cumprir a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. O mesmo Senhor, versículo 16 aqui de 1 Tessalonicenses, o mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor virá nos receber nas nuvens. O mesmo Senhor virá com os anjos nas nuvens celestes e nos receberá para si. E então vai se cumprir aquela palavra quando ele diz: voltarei para vós, Pai, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E agora Paulo completa dizendo: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Coisa gloriosa é falarmos sobre o arrebatamento da igreja, é falarmos sobre a volta de Jesus. Jesus vai voltar, a igreja será arrebatada, ganharemos um corpo glorioso,
os mortos em Cristo ressuscitarão também com um corpo de glória e juntos estaremos para sempre com o Senhor. Que fiquemos com esta palavra, que tenhamos esta certeza em nossos corações. Jesus vai voltar, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Que esta palavra, como disse Paulo no versículo 18, possa nos servir de consolo, de conforto e certeza da nossa bendita esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.